E para falar sobre o aumento do sedentarismo no Brasil e como tirar as pessoas do sofá para a prática da atividade física, nós recebemos o professor de Educação Física, Timóteo Leandro de Araújo. Tudo bem, professor? Obrigado pela presença. Que ótimo. Um prazer estar aqui e poder falar de um tema tão importante e significativo. Muito importante. E a gente vê na reportagem, professor, as pessoas sempre acabam negligenciando essa questão da preocupação com a atividade física, uma alimentação mais saudável também. O que caracteriza o sedentarismo, professor? Muito bom. Até uma forma diferente que a gente está tendo de usar hoje é o comportamento sedentário. E aí a forma de classificar o quanto eu sou sedentário é aquela pessoa que não consegue no seu dia acumular pelo menos 30 minutos de atividade física. Então, possivelmente esse tipo de levantamentos, ele perguntou para as pessoas e verificou. Você, durante a sua semana, você consegue acumular 150 minutos? E desses 150, você conseguiu fazer em pelo menos 5 dias ou mais? Quem responde que não alcança é classificado como comportamento sedentário e um estilo de vida pouco ativo. Agora, o que pode ser considerado essa atividade física? Claro, além da atividade física tradicional, as tarefas cotidianas, tarefas de casa, também podem ser consideradas aí como um tipo de exercício? O dado é alarmante, a quantidade de pessoas classificadas como sedentárias. A gente acredita que muito é em função do que você realmente perguntou e é muito interessante, que as pessoas não entendem que esses movimentos no cotidiano podem ser benéficos na minha somatória. Então as pessoas acreditam, como foi mostrado na matéria, que se eu não estou no parque, se eu não estou na academia, se eu não estou no centro de atividade física, eu não estou sendo ativo. Mas o que a gente gostaria de deixar é que as pessoas são ativas nesses ambientes, mas são muito mais ativas no seu cotidiano. No transporte público, durante um ambiente de trabalho, a gente poderia, durante um ambiente de trabalho, fazer um pouco de movimento que ao final do dia isso é somado a nosso favor. Então, as pessoas têm que se alarmar, como foi demonstrado na matéria, que não comece porque alguém pediu, por exemplo, doutor e um médico, porque está associado com falta de saúde. Agora eu quero corrigir. Mas o que a gente queria é que as pessoas entendessem que a sua vida, o seu estilo de vida tem que ter movimento humano igual tem. Comer bem, dormir bem, conversar com a esposa, cuidar do seu animal de estimação e entrar essa atividade física como um componente saudável e principalmente com uma coisa prazerosa e fazer porque me sinto bem e eu sei que eu preciso disso. Quer dizer, é mais uma atitude realmente saudável, E trabalhar essa questão preventiva também, E não só tentar remediar depois, do conselho médico. Perfeitamente, porque fazer atividade física porque eu já tenho um problema de saúde, ok, mas isso é uma parcela muito pequena de pessoas. E uma das entrevistadas disse muito bem, eu achava que estava bem, mas agora que eu recebi o diagnóstico da saúde, eu vou começar a mudar. Então a gente queria que as pessoas começassem a fazer isso hoje, agora, na volta para casa, na volta do colégio, que ela colocasse na sua vida que eu preciso de movimento humano, para quem sabe, se eu tiver que vir a ter um problema de saúde, seja muito tardio, mas eu tenho um grande componente, que é a minha vida, a minha estrutura me deu eu poder ficar doente. Eu tenho saúde para até poder ficar doente. Mas as pessoas acabam evitando esse problema, que não vou me preocupar com isso, porque dos meus problemas esse é o menor. Agora, a gente percebe, de modo geral, uma preocupação maior da sociedade com essa questão de uma vida mais saudável. Mas os números não mostram bem isso, professor? A gente vê aí que o Brasil aparece com esse dado, o quinto país mais sedentário entre 168, e numa crescente, de um aumento de 5% aí nos próximos anos. O que explica isso? O Brasil está tão mal classificado aí nesse ranking, E o mais incrível que eu vou te contar uma alegria. O Brasil é modelo para os outros países de estratégias para poder corrigir esse problema. A gente tem no calendário o Dia Mundial da Atividade Física. Ele entrou no calendário um dia depois do Dia Mundial da Atividade Física, do Dia Mundial da Saúde. E para ver que começou aqui em 2002. A Organização Mundial da Saúde veio ao Brasil, colocou essa data aqui porque o Brasil tinha estratégias. Então, esse dado está assim porque o Brasil ainda já está começando a fazer alguma coisa. Mas esse tamanho que nós somos hoje, a gente não tem conseguido muito sucesso. Se a gente for olhar o Brasil por cidades, o modelo é um pouquinho, os dados são mais positivos. Agora, o que tem feito a gente ter esse dado alarmante é que, infelizmente, a população não
entendeu que a atividade física é algo que eu preciso para cuidar de mim. Assim como eu quero dormir bem, eu quero meditar, eu quero estar com quem eu amo, as pessoas têm que entender que a atividade física faz parte da minha vida. Não é esperar a falta dela para começar. Essa palavra preventiva que você usou é a grande magia. Eu preciso hoje somar no meu dia pelo menos 30 minutos. E é um pouco disso. E o mais interessante para quem está nos ouvindo, se não der para fazer 30 de uma vez, tente somar ao longo do dia. 10 de manhã, 10 à tarde, 10 à noite. O que vale é essa quantidade de movimento ao longo do dia. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. O professor de Educação Física, o Timóteo Araújo, continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e a gente continua conversando com o professor de Educação Física, Timóteo Leandro de Araújo, falando sobre o aumento do sedentarismo no Brasil. Professor, a gente sabe que o sedentarismo traz aí consequências muitas vezes sérias para a saúde das pessoas, né? Quais as principais delas? Nós sabemos hoje que a falta de movimento humano ele acaba acelerando a velocidade com que essas doenças vão acontecer. Então, como a gente está vivendo mais aqui, então muitas coisas a gente não tinha experimentado ainda. Então, nós sabemos hoje que a falta de atividade física ela potencializa a possibilidade de eu vir a ter diabetes, hipertensão e a mudança no meu nível de colesterol. E além de muitas outras, até sabemos hoje que a falta de atividade física também está associado, por exemplo, com problemas cognitivos. Já que a gente sabe, hoje já está documentado, que movimento humano aumenta a oxigenação, até mesmo no sistema nervoso, isso é uma vantagem. Então, pessoas que se movimentam pouco teriam essa menor irrigação nas extremidades, então isso faz com que essas doenças comecem a aparecer um pouco antes. Então, a falta de atividade física é um potencializador de um problema que eu vou ter. Ela não vai tirar isso daí, só que a gente queria que isso fosse mais tarde e com dano cada vez menor. Esse sedentarismo, ele atinge pessoas de todas as idades, mesmo os jovens, crianças? Sim, esse dado que a gente mostrou foi dos adultos, mas nós temos dados hoje que em qualquer faixa etária, com o aumento da idade, esse problema vai se acentuando. Mesmo a gente acreditando que pessoas com mais idade vão ter mais tempo e vão cuidar de si, mas não tem acontecido. O alarme mesmo é feito com as populações mais novas, as crianças, que a gente vai chamar de escolar. Em função dessa grande mudança tecnológica, todos esses benefícios, eles não têm conseguido usar isso a favor. Se a gente for lembrar, quando a gente fazia tarefas escolares, era muito demorado. Hoje eles resolvem as tarefas no telefone. A ideia é, sobrou tempo, use esse tempo a teu favor. E esse grupo etário acaba fazendo o contrário. Aproveita isso para ficar mais tempo parado. E eu acho que é um alerta importante de fazer também, né, professor? E com calma também, né? A pessoa que nunca fez exercício, vai começar, também não queira fazer tudo de uma vez só, né? Que aos poucos. Exatamente. Você que não faz, comece hoje. Quanto? A quantidade de tempo que você acredita que amanhã você vai acordar sem nenhuma mudança no que você fez. E a atividade física é a longo prazo. O que você deveria fazer? Normalmente a gente escuta que a caminhada é melhor. Ela é boa porque desde os meus 2 anos de idade eu já estou pronto para andar. Então essa máquina humana já está bem preparada. A gente escuta que natação é melhor. Realmente a natação é melhor porque eu tenho que mexer todas as partes do corpo para sobreviver no meio aquático. Mas se você quiser começar agora, busque algo que você goste e tenha prazer. Possivelmente as atividades em grupo são as mais prazerosas, mas um grupo de pessoas não querem isso. Não se matricule amanhã numa academia sem mesmo você ter experimentado. Vão até achar, mas você não vive com isso? Minha área é de academia, é programas de exercício. Mas o que a gente sabe hoje é que pessoas ficam mais tempo em academia, aquelas que antes de chegar lá já tiveram alguns benefícios antes. Eu gostava de andar, eu fazia karatê, eu fiz capoeira e eu gosto de dançar. Só que agora você vai fazer isso de uma forma organizada. E esse organizado por mais tempo, com mais intensidade e com dias preparados para a gente mudar a intensidade. Porque a máquina humana, ela costuma se acostumar. Então, quem está fazendo atividade sabe. Daqui a 10 dias, o profissional de educação física vai falar, hoje vai ser mais intenso. A gente precisa falar para a máquina humana, porque senão ela se acostuma. E eu só estou aqui hoje nessa evolução, porque em algum dia eu parei de me movimentar. Tá certo. Professor, queria agradecer muito sua participação. Conversei hoje aqui com o professor de Educação Física, o Timóteo Leandro de Araújo, falando um pouquinho sobre essa questão do sedentarismo. Muito obrigado. Eu que agradeço.